Ethereum, o risco que não te contaram. Nesse vídeo aqui eu quero trazer algumas coisas para você. Algumas vezes eu vou aqui para a tela para mostrar alguns pontos que o Vitalik Buterin trouxe sobre o que eu estou falando aqui hoje. Desde já eu quero que você entenda que esse vídeo ele é um vídeo explorativo e educacional. O objetivo aqui não é diminuir o protocolo Ethereum, nem dizer que ele é um protocolo que não vale a pena ser investido. Não, não é isso. Eu estou trazendo um problema do Ethereum nesse vídeo, algumas soluções que eles estão tentando fazer, a minha opinião, e desde já eu quero que você saiba que esse problema ele é conhecido, como você vai ver aqui no que o Vitalik Buterin disse, e que é uma solução que está sendo buscada por eles. Aí a gente vai entender lá no final do vídeo, vou dar minha opinião lá, mas vai caber a Fundação Ethereum encontrar ou não uma solução para esse problema que a gente vai trazer aqui hoje. Então, por favor, já se inscreva no canal, ative o sino para continuar sempre ajudando o canal aqui a crescer, trazer conteúdos sempre de forma muito imparcial e profunda para você, e também você será notificado desses conteúdos sempre em primeiríssima mão. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hash wallets pagando com cripto em até 12 vezes no cartão. Tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Bom, a Fundação Ethereum ela começou a criar a escalabilidade da Ethereum Virtual Machine ou do Ethereum de uma forma geral, o merge com a Beacon Chain. Essas soluções elas trazem uma solução de fora para dentro. Eles estão olhando mais para as segundas camadas para resolver esse problema do que para a rede, para a Ethereum Virtual Machine em si. Você vai entender isso tudo ao longo desse vídeo. Só que isso não resolve um problema de execução de contratos de não pagamentos. E aí isso é o que a gente vai discutir aqui hoje. Eu já quero ir para a tela aqui para te mostrar o primeiro ponto. Esse artigo aqui, esse fórum aqui, ele guiou grande parte da pesquisa desse vídeo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, porque ele é um fórum que foi respondido aqui pelo próprio Vitalik Buterin, tá? Ele é uma fonte oficial, né? Porque não é oficial, ou seja, eu estou indo atrás de uma fonte oficial para trazer aqui algumas informações interessantes. E aí, em determinado momento aqui, Vitalik Buterin traz que a escalabilidade ainda está a anos de distância. Vamos traduzir aqui para facilitar para a gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O roteiro da Ethereum 2, que é Ethereum 2.0, oferece escalabilidade e as fases anteriores da Ethereum 2 estão se aproximando rapidamente. Isso aqui já aconteceu, tá? Isso aqui ele escreveu em outubro de 2020, essa primeira parte. E tem partes aqui mais recentes. Olha, mas a escalabilidade da camada base, ou seja, da Ethereum Virtual Machine e a camada 0 ali da Ethereum, ou camada 1, não sei como eles tratam ela exatamente, para aplicativos está chegando apenas com uma última grande fase do Ethereum 2, que ainda está a anos de distância. E aí, aqui ele ainda fala uma outra coisa, o ecossistema Ethereum provavelmente será all-in, ou seja, será completamente em roll-ups, como estratégia de dimensionamento para o futuro médio, para o futuro próximo e médio prazo. Isso aqui a gente volta aqui já já para a gente falar sobre essa questão aqui. Mas aí o que eu quero que você entenda que ele está trazendo aqui para a gente? Que não há no curto prazo uma solução escalável para a Ethereum Virtual Machine. E aí, hoje essa escalabilidade ela está se dando por outros meios e a gente vai explorar esses outros meios aqui. São 4, mas antes de chegar neles, a gente precisa saber de um outro conceito importante aqui. A Ethereum ela pretende usar os shards para escalonar os pagamentos através da Beacon Chain. E hoje a Beacon Chain ela coordena 64 shards. E aí um paralelo aqui para você entender, para a gente estar na mesma linha aqui sempre juntos. Shards são como se fossem pequenas blockchains. Só que essas pequenas blockchains elas não executam contrato, elas só armazenam o contrato. Ou seja, em nada elas ajudam, por exemplo, no DeFi ou no ERC20, por exemplo. Os shards eles contribuem, mas não resolvem o problema de escala. E aí a outra solução, as soluções macro, tá? Soluções macro aqui, Beacon Chain e essa que a gente vai ver agora, que são através de camadas 2. Nessa de camadas 2 eles trazem 4 soluções. E aí vale a pena você entender aqui. São as roll-ups, são os state channels, validity proof e as side chains. Isso já tem acontecido, já está rodando aí. A gente já vê isso, por exemplo, na Optimism, na Arbitrum, na Matic, na Polygon, né? Já existem várias camadas 2 do Ethereum bem sucedidas, elas estão bem sucedidas. Mas o que eu quero trazer aqui para você é explicar essas 4 tecnologias e te mostrar que elas não mudam em nada
escalabilidade da Ethereum. Elas resolvem um problema, mas elas é como se elas pegam o problema da EVM, resolvem lá fora, depois trazem aqui para a EVM de novo e segue sendo sem escalabilidade e lenta. E isso pode gerar alguns ruídos. E aí a gente vai explorar essas 4 tecnologias aqui agora para você entender quais os ruídos pode gerar em cada uma dessas tecnologias. A primeira delas são os rollups, ou os optimistic rollups. Ele tem esse nome pelo formato que ele valida essas transações. Eles coletam essas transações no chart, naquelas blockchains pequenas que eu te falei, e depois eles informam a rede principal que essas transações aconteceram. Só que para isso eles assumem com otimismo, por isso o nome, com otimismo que todas essas transações são válidas. E essas transações elas só são verificadas caso haja um desafio de algum agente, de alguma parte ali das transações. Até aqui tudo ok. Esse desafio ajuda o Ethereum como um todo, mas ele não escala a EVM. A EVM continua no formato que ela é. E aí o risco aqui é porque existe uma janela de tempo para que esse desafio seja feito. A depender do tamanho dessa janela de tempo e desse desafio, essa validação pós-desafio, ela pode se tornar lenta, tornando-se assim essas mesmas transações lentas. E aí, novamente, é uma solução, tem os seus prós e contras, como eu acabei de apresentar para você, mas é uma solução externa, beleza? A outra das 4 soluções encontradas em camada 2 aqui são os Validity Proof. No geral, eles são formas de ZK Snarks ou ZK Starks. De uma forma genérica aqui, para você não se perder nos conceitos, são uma forma de validar as transações, de validar aquilo ali sem que o conteúdo delas seja exposto. E aí, com isso, essas validações são feitas fora da camada principal e depois validadas na camada principal. E aí um ponto muito positivo aqui é que ele junta várias transações que ele validou na segunda camada e depois valida uma única transação na camada principal, fazendo assim com que o custo daquela transação ele seja dividido, seja compartilhado, seja rachado aí entre todas as transações que foram validadas previamente. O que, claro, reduz muito a taxa dessas transações. O problema aqui é que essa é uma solução também de fora para dentro que não é compatível com o código genérico da EVM, ou seja, ela roda fora da EVM e traz uma solução externa, não alterando em nada a escalabilidade da própria EVM, Ethereum Virtual Machine, que é a camada base do Ethereum. Próxima tecnologia aqui que está sendo utilizada em camada 2 é a State Channel. Aqui é mais uma tecnologia que funciona muito bem de forma externa. A diferença aqui é que elas são validadas numa cadeia off-chain e depois trazidas para a cadeia principal. É mais ou menos assim, eles executam o código, assinam, armazenam, depois transformam isso no fragmento e esse fragmento é validado na cadeia principal. O problema dessa tecnologia é que ela é rápida, ela é barata, só que ela acontece numa cadeia off-chain, ou seja, essas validações que aconteceram lá, elas não podem ser acompanhadas por validadores externos, o que dá margem para centralizações e operações mal intencionadas. E novamente também é uma solução externa, é um paliativo aqui para o problema de escalabilidade da EVM atual. E por fim aqui a sidechain. A sidechain acredito que seja dessas soluções aqui, talvez a mais comum, a mais conhecida, mas ela traz um problema gigantesco de segurança. O que é a sidechain? Ela é uma blockchain totalmente paralela a Ethereum e que, de tempos em tempos, traz validações para dentro da Ethereum. O problema disso é que quando isso acontece, dá margem para problemas entre essas pontes, essas conexões. Essas conexões da sidechain com a rede principal, elas são criadas pelos desenvolvedores da sidechain. Então, as transações ficam sempre vulneráveis ou ficam sempre por conta da qualidade de desenvolvimento da sidechain. E aí, exemplos mal sucedidos disso, a gente tem como a Poly Wormhole, quem não se lembra aí da XS, que foi hackeada lá a rede Ronin. Então, tudo isso aconteceu, não teve hacker na Ethereum, mas ela atrapalhou da mesma forma que se fosse na Ethereum. Obviamente em menor escala, porque teria menor dinheiro ali. Mas na Poly, por exemplo, a gente está falando de mais de 600 milhões de dólares. É fraca essa conexão entre as redes. Diferente de outras situações, de outras blockchains, melhor dizendo. Por exemplo, a Nervos e a Polkadot, elas trazem essa solução de sidechain. Só que a conexão se dá da rede principal para a rede paralela. Ou seja, essa conexão ela é criada pela rede principal nativamente. Então, nas virtuais machines dessas blockchains citadas aqui, elas já prevêem essa conexão. E a sidechain que tem que desenvolver seguindo as regras daquela conexão, tornando essa conexão mais forte. E aí eu trago novamente aqui o que o Vitalik Buterin falou. Deixa eu compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Vocês precisam ver o seguinte.
O próprio Vitalik, ele entende aqui que não há uma solução, tá aqui, ó, não há uma solução de curto prazo para Ethereum Virtual Machine. Olha aqui, vamos, acompanha comigo isso aqui, ó. O curto prazo, adaptando a infraestrutura para rollups. Atualmente, os usuários têm contas em L1. Sempre que falar L1 aqui, entenda como a camada principal do Ethereum. Os Ethereum Name Services na L1, aplicativos na L1, e tudo isso terá que mudar. Presta atenção nisso aqui, ó. Precisaríamos nos adaptar a um mundo onde os usuários têm suas contas primárias, saldos, ativos, etc., inteiramente dentro de uma L2. E aí ele traz aqui algumas coisas que precisam acontecer para que isso dê certo. Ou seja, o Ethereum Name Service precisa suportar registros e nomes transferidos em L2, o protocolo de camada 2 deve ser incorporado na carteira, mais trabalho em transferências entre L2, olha aqui o problema da sidechain que eu acabei de falar. Enfim, eles trazem aqui, e aí tem a minha, vamos para a minha opinião aqui. Tudo isso mostra que a Ethereum ela foi construída, particularmente eu sou um fã do projeto Ethereum, de tudo que ele fez até agora, projeto Ethereum que trouxe o DeFi à vida, só que como todo primeiro teste, ele é suscetível a falhas, é suscetível a ir por caminhos errados. E agora ele está tendo que voltar e retrilhar novos caminhos, como foi o caso do Merge agora, por exemplo. E aí isso traz uma questão que é o seguinte, quando a gente olha para os problemas da Ethereum e olha para as soluções da Ethereum, cara, o que ele está propondo aqui já está acontecendo. Cara, a Polkadot já é tudo isso aqui que o Vitalik Buterin propõe como solução. A Polkadot já é essa camada base, já tem essas conexões, a camada 1 já não é feita para validar contratos, isso são feitos nas camadas 2, enfim, me parece que o Ethereum está descobrindo soluções que outros projetos já descobriram e tecnologicamente estão à frente. É inegável aqui o crescimento do Ethereum, a grande adoção do Ethereum, tudo que já foi feito e segue sendo feito. Esquece quando alguém te falar que o Ethereum está caindo, alguma coisa, não, isso não está acontecendo, mas o problema que eu trago aqui é que nesse formato atual de EVM, esse crescimento contínuo do Ethereum, ele pode ser esticado por mais alguns anos em uma série de soluções aleatórias e soluções externas, como eu te apresentei aqui, mas no longo prazo isso tende a não ser a solução. E aí fica claro aqui que nesse momento, para a escalabilidade da EVM, o Ethereum está buscando os puxadinhos, mas que no longo prazo, sem uma substituição completa da EVM, ou sem uma tecnologia que resolva de fato a escalabilidade da EVM, ou talvez até, como o próprio Vitalik propôs aqui, como uma virada de chave no formato que a Ethereum é hoje, transformar talvez a camada 1 em apenas uma camada de validação, como já acontece na Nervos, na Polkadot, em vários outros projetos. Caso isso não ocorra, teremos aí um Ethereum frágil no longo prazo, porque lembre-se, a gente está num bear market, a gente está num momento de poucas transações e ainda assim o Ethereum não é escalável. Será que ele está pronto para escalar o mercado de 5 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares que a gente tende a ver daqui para 2025, no pós-halving do Bitcoin? Esse é o meu questionamento que eu deixo aqui para vocês. Vou deixar aqui o link desse fórum, onde o Vitalik Buterin traz alguns problemas, traz algumas soluções e traz alguns chamados para a comunidade. Você vai ver que nesse artigo, cara, clica lá com direito e traduz aí, se for o caso, mas você vai ver que nesse artigo, a todo momento, ele traz chamado para a comunidade de, cara, vamos olhar para isso, vamos resolver isso, vamos nos juntar para caminhar aqui. Não vejo o Ethereum parado no seu desenvolvimento, não vejo o Ethereum oculto a esses problemas, principalmente esse problema da Ethereum Virtual Machine. Esse é um problema totalmente conhecido dentro da comunidade, mas fato é que nesse momento não temos também uma solução. Todas as soluções são soluções paliativas. Essa solução de Ethereum Virtual Machine, ela ainda precisa ser criada, ela ainda precisa ser desenvolvida e talvez ela ainda não tenha uma solução. Saberemos isso aí nos próximos meses, anos, vamos ver os próximos passos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa análise, comenta aqui embaixo se você viu alguma coisa que, sei lá, faltou alguma coisa nesse vídeo, quer contribuir alguma coisa com esse vídeo, comenta aqui embaixo, isso ajuda muito. O objetivo aqui é sempre trazer essas discussões para a gente ganhar sempre no médio, no longo prazo, entendendo os projetos e colocando nosso dinheiro no melhor lugar. Tranquilo? Um abraço, tamo junto.